Pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao estudo do provimento 195 do Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, vamos lá. A gente vai tratar dos imóveis matriculados em serventia territorialmente incompetente, tá? Então diz lá o artigo 440 BC. No caso de matrícula aberta em serventia territorialmente incompetente, o oficial de ofício, tá, pessoal? Ele não vai precisar de provocação do interessado. Ele, de ofício, ele vai promover o seguinte. Ele vai fazer a respectiva averbação notícia na matrícula, tá? 2, ele vai comunicar esse fato para a serventia competente, preferencialmente aqui, como diz o provimento, por meio eletrônico. E 3, ele não vai poder praticar nenhum ato novo na matrícula, tá? Exceto a averbação do encerramento dessa matrícula. Quando? Quando for realizada a abertura da nova matrícula na serventia competente, tá? Esse procedimento, aqui, como diz aqui no parágrafo único, esse procedimento, ele não é para aquele caso de hipótese de incompetência territorial superveniente à abertura da matrícula. Ou seja, quando há o destaque da sua base territorial, tá? Então, vamos imaginar que o município A, ele tinha uma matrícula lá, matrícula 10, houve a abertura houve o destaque por abertura territorial de um outro cartório, tá? E aquela matrícula passa a pertencer àquele outro cartório. Então a gente sabe lá, o procedimento lá do 169, tanto o inciso 1 como o inciso 2, lá da Lei de Registros Públicos, que aquela matrícula, ela, embora não pertença mais ao nosso cartório, ela mantém-se no nosso acervo até que seja praticado o primeiro ato na subsequência daquela mudança da base territorial, tá bom? Continuando. Ele vem e fala agora do georreferenciamento que tem erro na descrição. Bom, a gente já falou aqui do georreferenciamento, dos casos das sobreposições, das lacunas, tá? Agora ele está falando aqui, no caso que for constatada a existência de imóveis com coordenadas geodésicas que contenham descrição cujos elementos não formam um polígono, ou então que não permitam indicar a sua localização no globo terrestre. Você vai olhar, a matrícula está aberta, tem o georreferenciamento. Primeiro, quando você joga lá no SIG-RI, você vai perceber que ele não fechou a polígono, ele não fez um polígono, tá? Faltou ali do último ponto ao primeiro ponto, não fechou, ou a figura ficou totalmente desfigurada. Ou até mesmo quando você joga as coordenadas lá da matrícula, quando você vai alimentar o SIG-RI, você percebe que ele não está lá dentro da sua circunscrição, tá? Mas ele não está lá dentro por erro no georreferenciamento, tá? Então, o que o oficial vai fazer de acordo com o 440 BD? Diante dessa situação, o oficial de registro promove uma averbação, tá? Indicando esse fato, e deve exigir a competente retificação. Mas quando? Aí sim, quando tiver o primeiro ato de transmissão ou oneração do bem, tá? Que vai ser pleiteado pelos interessados. Retificação essa, que a gente já conhece, procedimento, que é o procedimento lá do 212 e do 213 também, da Lei de Registros Públicos, tá? Bem tranquilo isso, tá? E a gente vai, infelizmente, a gente vai ter muitos casos desses. Quando a gente estiver fazendo a alimentação do SIG-RI com aquelas matrículas georreferenciadas no nosso cartório, tá? Lembrando que a gente tem um prazo de 1 ano para poder fazer isso, a gente vai deparar com um caso ou outro nessa situação, tá? E antes de fazer a retificação, você vai fazer a averbação, dando notícia disso, que não fechou a poligonal, ou então que você não conseguiu localizar dentro da sua base territorial com aquelas coordenadas, tá? Próximo passo, já tinha avisado vocês, um dos objetivos desse provimento, que é o encerramento gradual
das transcrições, tá? Olha lá, gente, a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, ela é de 1973. Ela começou a valer em 1976. E com ela, já houve ali, você não abre mais transcrição depois dela. Você vai abrir matrícula depois dela, tá? Mas o que o provimento quer? O provimento quer que a gente vá fazendo o saneamento dos atos de ofício e, assim que possível, a gente extirpe do ordenamento as transcrições. Ele não quer mais transcrição, tá? Esse, como eu disse, é um dos objetivos do provimento 195, tá? Então, o que fala aqui o artigo 440-BE? É obrigatória, olha só, não é facultativo, é obrigatória a abertura de matrícula quando da prática de qualquer ato de registro em imóvel objeto de transcrição. Salvo, né? Nesse salvo aí a gente vai ler como exceto se inexistir segurança quanto ao proprietário, a localização e a identificação do imóvel. Então, o oficial de registro não está 100% seguro em dizer quem é aquele proprietário, ou qual é a localização do imóvel, ou qual é a identificação desse imóvel, aí ele não faz a abertura da matrícula, tá? Na dúvida, tá? O oficial de registro não fará a abertura, ou seja, é obrigatório desde que convencido e com segurança, tá bom? Então, fica muito bem claro isso. É obrigatório, mas desde que o oficial de registro se sinta confortável, ele tenha segurança naquele ato que ele vai praticar. Ele não tenha dúvida, de novo, quanto ao proprietário, quanto à localização e quanto à identificação do imóvel, tá? Aí vem lá o parágrafo único. Existindo imóveis transcritos, objeto de destaques decorrentes de alienações parciais ou parcelamento do solo, o oficial de registro de imóveis deverá proceder às respectivas averbações na transcrição, tá? Então, qual é um dos motivos da transcrição não ter dado certo? Basta você esquecer de fazer o lançamento, que você nunca mais vai encontrar aquele lançamento, tá? Então, por isso que quando a gente está fazendo aqui o saneamento do nosso acervo, tá? Ou assim que provocado, antes do término do saneamento, assim que provocado por um interessado, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar aquela transcrição e vai olhar toda a cadeia dela, tá? A cadeia, a gente vai ver, nossa, aqui teve um destaque. Deixa eu ver, da onde está vindo essa matrícula aqui, a hora que eu olho a cadeia filiatória dela? Da onde está vindo essa matrícula? Ah, está vindo dessa transcrição. Aí eu pego aquela transcrição. E essa transcrição está vindo de onde? Ah, está vindo de outra transcrição. E aí eu me remeto àquela primeira transcrição e percebo que não tem a averbação do destaque. O que eu vou ter que fazer de ofício? Eu vou ter que fazer essa averbação de destaque, tá? Continuando. Falei para vocês, vai ser bem tranquila a aula de hoje, porque a gente está nos finalmente do provimento 195, tá? E aqui, sim, o provimento traz aqui a obrigação da gente regularizar, tá? A regularização remissiva na cadeia filiatória de matrículas e transcrições, tá? Lembrando, vou abrir a transcrição? Sim, mas eu tenho que ter segurança quanto à pessoa, ao objeto e à localização. E eu preciso verificar aquelas remissões. E é isso que o 440-BF traz para a gente. O oficial de registro de imóveis deverá, de ofício, olha aí de novo, de ofício, praticar os atos de averbação pertinentes nas matrículas ou transcrições que mantenham entre si vínculo filiatório. Ou seja, eu verifiquei a matrícula, faço lá o título dela, o título anterior, verifico lá que tem aquela transcrição, eu vou até a transcrição para ver se está certo aquele número de transcrição. Se tiver errado o número da transcrição, eu vou procurar a transcrição correta, vou fazer a verbação nela e vou fazer a verbação na matrícula. Eu tenho que fazer com que essa remissão esteja correta, tá? Esse saneamento ele deve ser feito. Eu preciso verificar toda a cadeia de filiação dela, até lá a primeira, até minha primeira matrícula, ou melhor, até minha primeira transcrição, tá bom?
que vai acontecer? Por que deu essa falha? Essa falha foi por uma omissão, ou seja, não foi anotado na transcrição o destaque, tá? Ou a abertura da matrícula, então a gente vai fazer essa averbação, ou até mesmo um erro material do serviço. Não possuem informação, perdão, quando esse erro material do serviço não possui informação da cadeia tabular, como nos casos que a gente já falou do destaque de área, do parcelamento do solo, da trasladação integral do imóvel de outra transcrição ou matrícula em situações congêneres que não tenham sido averbado de fato e indicada a origem da nova matrícula. Então eu tenho que fazer essa verificação, tá? Eu tenho que fazer com que a remissão fique perfeita, tá? Parágrafo único. Nas hipóteses em que a matrícula ou a transcrição anterior sejam de outra serventia, tá? Cuidado, a gente vai perceber que a gente tem, quando você faz o desdobro lá da circunscrição, a que fica com o arquivo original, ele não vai ter esse problema, tá? Mas as demais terão esse problema. Então você vai ter lá que verificar, eu quero ver a minha matrícula anterior. Então olha, a minha matrícula anterior é de um cartório de onde houve desdobro. Então eu vou verificar isso. E ele deve, toda vez que ele chega nesse resultado final, quando é do acervo dele, ele faz até o final, até encontrar o primeiro ato. Quando é do outro oficial competente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um relatório. Ele vai fazer um relatório e vai enviar, tá? Enviar para o cartório de origem, de onde houve o destaque, para que ele continue essa conferência até o primeiro ato. E esse é o objetivo. Perceberam como é que funciona ou não? Então, vem do último ato para o primeiro. Tom, eu estou verificando aqui do primeiro para o último. Pode? Pode. Percebi aqui que houve aqui um envio dessa matrícula para um outro cartório. Houve um desdobro e hoje ele está num outro cartório. Tá, já foi aberta a matrícula lá, ele já informou você já encerrou. Tá tudo averbado? Tá tudo averbado. Dali em diante, você fez o seu trabalho, você vai conferir com um relatório que ao final ele vai te enviar. Tá? Porque ele também vai ter que fazer isso. Então ele vai fazer esse relatório e você vai fazer uma comparação, você vai fazer um cara crachá. Deixa eu ver da minha matrícula, da origem até onde ela foi embora, da minha circunscrição, e eu vou olhar o relatório do colega, da matrícula dele, da última matrícula, até a matrícula que está informando, né, que ele recebeu essa informação, então que ele está me informando que veio dessa origem. Deixa eu ver se bate. Bateu? Maravilha. Não bateu? Faça a averbação e avise o colega, para que o colega também faça essa averbação lá na matrícula dele. Tá bom? Vamos continuar aqui agora. Agora, procedimento da autotutela registral. Tema bacana, tá? A gente já tinha tratado disso, da importância do oficial de registro hoje no mundo jurídico, tá? Então essa autotutela registral é mais uma forma do legislador falar, olha, o oficial de registro é um profissional do direito apto, tá? E a gente não só pode, mas devemos nos valer dele para pacificar aqui a sociedade, tá? É uma grande de uma ajuda. Então fala lá, artigo 440 BG. Nos casos de alta indagação, ou naqueles em que exista potencial litígio entre titulares de direitos registrados ou averbados nas matrículas ou transcrições, o oficial de registro de imóveis poderá proceder na forma dessa seção, aplicando no que couber as regras de notificação e impugnação lá do artigo 213 da Lei 6.015 de 73, tá? Então como é que ele vai fazer? Ele vai promover essa autotutela registral da seguinte forma. Primeiro, ele vai fazer a abertura dos autos de incidente de procedimento de autotutela registral, tá? Ele vai prenotar esse termo de abertura para fins de prioridade registral, tá? Então, ele faz a abertura desse auto de incidente de procedimento de autotutela e faz a prenotação desse auto, tá? Então está feita a prenotação do termo de abertura, para quê?
garantir a prioridade registral. Segundo, ele vai elaborar um relatório circunstanciado, preliminar, acerca da situação constatada. Então ele vai colocar no papel o que ele percebeu, tá? O que está acontecendo ali? Qual é o litígio de o caso de alta indagação? Ou aquele que exista um potencial litígio? Ele vai ter que colocar isso no papel, tá? Faz parte, esse relatório circunstanciado, ele faz parte desse procedimento da autotutela registral. Terceiro, ele vai fazer a notificação dos titulares de direitos registrados, tá? Tanto os registrados como os averbados nas matrículas ou nas transcrições, em contradição. Então, pega lá, a matrícula 1 está em contradição com a matrícula 2, essas duas matrículas que estão em contradição, ele vai citar lá, ele vai notificar os titulares dos direitos registrados ou averbados, tá? Acompanha essa notificação a cópia do relatório que ele fez lá. Lembra que o segundo passo foi fazer um relatório circunstanciado preliminar? Então ele vai juntar nessa notificação que ele vai fazer para os titulares, tanto cópia desse relatório circunstanciado, como também os outros documentos que ele achar necessário. Para quê? Para que essas partes se manifestem. E aí o provimento traz um prazo. Qual é o prazo para se manifestar? É um prazo de 15 dias, com a apresentação, tá? Aí, pelas partes que foram notificadas, de eventuais provas documentais. E ele continua, tá? Casos em que, aí ele traz lá a primeira hipótese, a linha A. Se houver a concordância entre os titulares tabulares com aquele relatório preliminar, cuja anuência será presumida, olha lá, hein, pessoal, anuência presumida, quando deixar de apresentar impugnação lá naquele prazo de 15 dias da notificação. O que o oficial vai fazer? Vai elaborar um relatório circunstanciado definitivo e vai praticar os atos de saneamento necessário. Então essa é a primeira hipótese, tá? Houve lá a primeira hipótese de novo. Ele verificou a autoindagação, ele fez a notificação, ele fez o termo circunstanciado, ele notificou, encaminhou o termo, encaminhou os documentos que ele achou necessário. Prazo de 15 dias. Não veio a resposta, ele dá por encerrado. Ou veio a resposta concordando, falou assim, não, é isso mesmo, tá resolvido. O que ele vai fazer? Ele vai lavrar um outro termo, agora um relatório circunstanciado, só que agora é o definitivo, tá? Pratica os atos de saneamento e dá por encerrado. Lembrando, tá? De novo, a hora que ele praticar esses atos de saneamento, a matrícula, ela tá visivelmente cheia de atos que não são interessantes ali para o usuário. O usuário, um dos outros objetivos do provimento 195 é que a matrícula seja de fácil leitura para o usuário. Então o que eu vou fazer aqui, embora o provimento não diga? Eu vou me valer do que eu tenho feito lá atrás, tá? Eu faço todo o saneamento, eu faço uma averbação de encerramento daquela matrícula, eu abro uma matrícula nova e aí só com os dados necessários, faço os transportes necessários e entrego aquela matrícula limpa, entrego aquela matrícula já saneada para o usuário, tá bom? B, havendo impugnação, então, primeiro caso, houve a anuência ou não houve a apresentação lá da defesa, tá? No segundo caso, há a impugnação. E se as partes, verifica lá que não tiveram, né? Se as partes não tiverem formalizado uma transação amigável, tá? O oficial notifica os titulares tabulares com os direitos contraditórios para que apresentem réplica num prazo de 15 dias, com eventuais provas documentais, a quais se apresentadas, abrirão prazo para os demais interessados também se manifestarem igual prazo. Ou seja, houve a apresentação da defesa, mas ele não concordou, tá? E aí o que acontece? Quando ele faz isso, quando o oficial vê que não houve uma autocomposição entre eles, uma transação amigável, o que ele vai fazer? Ele vai dar notícia para os outros. Olha, ele está falando que não é isso por causa dessa prova. Dá sua réplica aí. E a mesma coisa para o primeiro. Olha,
ele não concordou com o que você falou, por causa disso, faça a sua réplica. E aí eles têm um novo prazo agora, de 15 dias, para quê? Para apresentar as provas documentais, tá? Para que a outra parte diga se concorda ou não. 2. Não havendo acordo entre as partes. O que acontece? O que o oficial vai fazer? Não teve mesmo solução, não se autocompuseram, não houve a transação. Quer saber? Vamos convidar tanto o proprietário aqui do imóvel A, como da matrícula A, matrícula 10, como da matrícula 11. Vamos chamar eles aqui na nossa serventia e vamos fazer uma sessão de conciliação e mediação. Meus queridos, tá? Incumbência do oficial de registro. Se as partes não se compuserem, se as partes não transacionarem, o oficial de registro vai ter incumbência de chamá-los na serventia para tentar fazer a mediação ou a conciliação. Prazo também de 15 dias, tá? A ser realizada preferencialmente de modo eletrônico, sob a presidência de quem? Do registrador. Ou, se o registrador fizer essa incumbência para um dos seus prepostos, aí sim quem vai fazer a presidência lá daquela sessão de conciliação e mediação é o preposto do oficial, tá? 3. Se inexistir consenso entre os interessados, o que o oficial vai fazer? Ele vai elaborar também um relatório definitivo. Da mesma forma de quando houve o consenso ou quando não houve a apresentação da defesa, que foi o que a gente tratou lá no primeiro inciso. Então, depois de que ele fizer essa mediação, essa conciliação, o oficial elabora um relatório definitivo com o relato dos fatos, com o relato das impugnações, e em seguida ele faz o quê? Ele encaminha os autos ao juiz corregedor competente. E aí esse juiz corregedor competente vai intimar os interessados para a ciência daquele ato, para aproveitar os atos praticados e prosseguir o procedimento da autotutela registral na forma lá do 214 da Lei de Registros Públicos. Ou seja, o oficial de registro encerra o procedimento dele ali. Ele vai falar, olha, fiz tudo que possível, está aqui o meu relatório, juiz, agora eu passo o bastão para o senhor. E o juiz toca dali em diante, tá? Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não impede a instauração e o processamento do procedimento de autotutela registral diretamente perante o juiz corregedor, ou seja, continua sendo a regra lá no juiz corregedor, tá? Eu não preciso ter primeiro essa tentativa no extra para depois ir para o judicial. Não, eu posso ir para o judicial direto, tá? Aqui ele tá reforçando isso. Ele está reforçando isso. Olha, a regra continua sendo judicial. Eu não preciso do extra para propor no judicial isso, tá? Parágrafo 2º. Na condução do procedimento de autotutela registral, ou mesmo antes da abertura do procedimento, o oficial de registro poderá exigir as provas necessárias para a comprovação do direito das partes interessadas, inclusive laudos técnicos, certidões e outros documentos oficiais, ata notarial ou até fazer uma realização de vistoria lá no local, tá bom? Pessoal, esse foi o provimento 195. Lembrando, tá? Ele altera o nosso Código de Normas Nacional, que é o provimento 149. Então, embora a gente tenha estudado a estrutura dele com o provimento 195, ele é publicado, ele altera o 149 e o 195 deixa de existir, tá? Vai tudo para o 149. Lá está a unificação de todo as normativas do Conselho Nacional de Justiça estão no provimento 149, tá bom? Então a gente vai perceber, assim como a gente já viu, saltos entre os artigos que a gente leu aqui. Por quê? Porque esse provimento 195, ele já foi feito com uma numeração que vai ser encaixada lá no provimento 149, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Agradeço aqui a paciência de vocês. Fica aí o meu apelo que em caso de dúvidas, que vocês não deixem de enviar essa dúvida para mim, tá?
eu vou ter o maior prazer em responder. Se eu não souber, eu estudo para poder trazer para vocês uma resposta com qualidade, tá? Porque o objetivo é ajudá-los, tá? A manter um padrão no cartório de excelência. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo e até o próximo.